Olá, boa noite. As negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço avançam, mas setores da economia de Pernambuco ainda sentem os prejuízos nas exportações. Câmeras de segurança flagram um momento em que homem se solta de uma algema e foge de uma delegacia no Recife. Família de pernambucana chega à Alemanha e atualiza os procedimentos para trazer os filhos e o corpo dela de volta para o Brasil. Almoço especial de Natal, ONG Uma Gota de Esperança distribui refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade na Miroeira, em Paulista. E no futebol, Sport acerta a contratação de Roger Silva para comandar o time na próxima temporada. Apesar do avanço das negociações entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, o tarifaço imposto pelo presidente americano ainda impacta produtos exportados por Pernambuco. Entre os setores mais prejudicados pela taxação elevada estão a produção de cana-de-açúcar na Zona da Mata e o cultivo de uvas no sertão. Foi um ano difícil para as exportações brasileiras. No Nordeste não foi diferente. Da cana-de-açúcar da Zona da Mata, as frutas do Vale do São Francisco, os produtores rurais e a indústria sentiram os impactos do tarifaço americano. Em agosto desse ano, a política tarifária dos Estados Unidos passou a aplicar sobretaxas em parte das exportações brasileiras, somando até 50% nos valores comerciais. Recentemente, alguns itens saíram da lista. Mas mesmo com as novas exceções, cerca de 1/5 dos produtos do Brasil continua sendo taxado. Em alerta, o setor da fruticultura irrigada do Sertão e do Vale do São Francisco comemora a saída da manga da lista de produtos sobretaxados, mas sofre com a queda da exportação das uvas, que segue sob tarifaço. 68% a menos de fruta foi enviada para os Estados Unidos, já que o mercado teria uma taxação de 50%. Isso fez com que os produtores de uva eles exportassem para o Canadá, para a Argentina e para a Europa, incluindo a Inglaterra. Mas com o aumento de volume, essa situação não foi boa para os produtores de uva, porque fez com que os preços fossem bastante baixos, né, e não atrativos. Em Pernambuco, o impacto é mais forte em cadeias que dependem do mercado externo. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações do estado, com mais de 200 milhões de dólares em vendas no último ano. O presidente da FIEP explica que o prejuízo nas exportações desse ano já chega a metade do valor exportado anualmente. Outros produtos como chapas, aços e produtos de PET, esses tiveram uma redução bruta mesmo. Nós tivemos queda de mais de 60%. Então, a dos pernambucanos continua ainda sendo muito impactada com esse tipo de tarifação. Ele também falou que desde o anúncio do tarifaço, a Federação das Indústrias de Pernambuco tem se mobilizado para encontrar caminhos que diminuam os reflexos no setor industrial. Tivemos aqui com a cônsul dos Estados Unidos, aqui em Pernambuco, tivemos também com a governadora, levamos todas essas informações, tivemos na CNI, levando o debate dos produtos pernambucanos que estão impactados, e tivemos nos Estados Unidos também, tá? Com nossa direção lá conversando e mostrando a necessidade e a empregabilidade de pessoas que poderiam sofrer com essa tarifação. Os prejuízos nas usinas açucareiras também preocupam. A safra de cana-de-açúcar geralmente começa entre agosto e setembro e costuma ir até março do ano seguinte. Em Pernambuco, a produção por safra é de 1.100.000 toneladas de açúcar. Os norte-americanos são grandes compradores do açúcar daqui. Os Estados Unidos têm uma produção própria de 8,6 milhões de toneladas de açúcar por safra, mas o consumo é de 11,5 milhões de toneladas. Ou seja, mais consome do que produz. É aí que entra o Brasil. Geralmente, os americanos importam 1.150.000 toneladas do Brasil. Essas 150.000 toneladas são produzidas e exportadas sem tarifas das usinas do Nordeste. A cota continua, mas continua com 50% de tarifa. A maior parte dos países que sofreram tarifaço, dos 39 países,
tem taxas no máximo de 10%, 18%, e o Brasil ficou com 50%, que eram 10% que já existiam, mais 40% depois do tarifaço. O prejuízo é enorme porque impacta em todo o cluster, em toda a cadeia produtiva da cana, do fornecedor de cana, que tem um sistema de recebimento da sua lavoura, da venda do produto da sua cana para a usina, de acordo com os preços que a usina consegue realizar no mercado interno e externo. Portanto, há uma baixa de preço, uma diminuição de preço exatamente no começo da safra, e também afeta aí um pouco a empregabilidade, né? Obviamente a gente tem que procurar novos caminhos, né? Novas alternativas de exportação, mas essa é imprescindível e nós somos fornecedores contínuos há 50 anos. E o que pode ser feito para reduzir os impactos para os produtos pernambucanos exportados para os Estados Unidos, que ainda sofrem com o tarifaço, hein? O repórter Mário Carvalho conversa agora com Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Oi, Mário, boa noite. Oi, Maristela, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, a gente convidou o secretário para dar continuidade a esse assunto e fazer um balanço dos impactos do tarifaço esse ano aqui em Pernambuco. Secretário, muito obrigado pela sua presença. O que ainda está sendo feito, o que já foi feito pelo Estado para amenizar esses impactos aqui em Pernambuco? Perfeito. Importante lembrar que naquele momento que a gente conversou lá no meio do ano, a gente estava naquela janelazinha de exportação da manga, né? A manga chegou a ser embarcada, pegou preço e a gente conseguiu aqui, todos os produtores de Pernambuco conseguiram ter uma excelente safra, inclusive uma safra que cresceu. A uva um pouco mais impactada, mas tiveram tempo de redirecionar para outros mercados. O governo do estado de Pernambuco vem apoiando com investimento local em infraestrutura, que é o que faz com que a gente consiga continuar expandindo a nossa produção, orientando esses produtores a procurar novos mercados, naquilo que é possível, aquilo que a gente pode estar perto, como foi a própria vice-governadora que liderou uma missão até a Argentina, a gente pegar pela mão e conectar com novos consumidores. A gente sabe que a indústria como um todo, as empresas, os trabalhadores acabam sofrendo algum impacto por conta desse tarifaço que começou em agosto aqui no Brasil e no Nordeste. A gente vem sentindo bastante. Mas a gente sabe que na ponta final é o trabalhador rural, o agricultor que acaba sentindo mais, pesando mais ali no bolso dessas famílias, né? Existe alguma medida voltada para esse trabalhador, para essa família de agricultores que podem estar sentindo de repente uma linha de crédito especial, alguma coisa assim? Olha, o governo federal chegou a anunciar, junto com um conjunto de outros programas de reação ao tarifaço, linhas próprias do Banco do Brasil, da Caixa, do Banco do Nordeste, mas às vezes a gente está falando de um produtor que sequer trabalha com banco. O importante é que a gente esteve junto, tanto do ponto de vista da assistência social, como do suporte de desenvolvimento econômico, e por enquanto a gente não está sentindo nenhuma pancada. Os mercados se reorganizaram, os produtores conseguiram escoar essa produção e tivemos crescimento, tanto na manga quanto na uva. O mesmo pode-se falar do açúcar. A gente viu que nas últimas semanas deu uma aliviada o tarifaço, mas ele continua valendo para vários produtos, inclusive aqui do Nordeste. Na perspectiva de em 2026 esse tarifaço continuar valendo para esses produtos, qual é a estratégia? O governo vem pensando também em alguma coisa para continuar diminuindo esses impactos? A governadora Raquel Lira teve com o vice-presidente Alckmin, com o ministro Haddad, com o próprio presidente Lula, e a gente segue pressionando a diplomacia americana para que a gente volte a praticar uma economia de mercado liberal, sem tarifas, onde países parceiros, como somos Brasil e Estados Unidos, possam de fato gozar dessa ausência de tarifas. A gente segue trabalhando, segue otimista e atento para a demanda do nosso trabalhador. Por enquanto, a gente ainda não tem informação de demissões de nenhum setor ligado ao tarifaço. Existe também alguma estratégia, algo pensado para evitar essas demissões na possibilidade do tarifaço continuar? Olha, nós tivemos crescimento em todos os setores, principalmente na agricultura, no emprego aqui em Pernambuco. Aliás, crescimento contínuo desde janeiro de 23. A gente está atento, naturalmente, caso tenha algum tipo de realocação necessária ali na região. Mas a Petrolina vive um ambiente de pleno emprego, de todo mundo alocado na sua atividade do campo. O governo está lá para apoiar e suportar aquelas famílias que tiverem necessidades específicas. Secretário, muito obrigado pela entrevista e pela sua presença. Eu conversei com o Guilherme Cavalcante, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. Eu volto com você, Maristela. Obrigada, Mário, pelas informações. Boa noite para vocês.
E já estão na Alemanha os parentes da pernambucana Luciana Soares. Ela morreu no dia 15 de dezembro, possivelmente por causa de um vazamento de gás no apartamento que morava. A gente tem acompanhado esse caso aqui no NE2. A família vai tentar trazer o corpo de Luciana e os 2 filhos dela, que sobreviveram ao acidente. Ontem, os parentes conversaram com a nossa equipe antes do embarque. A filha mais velha, a mãe e o ex-marido de Luciana, pai de 2 filhos dela, seguiram viagem para a Alemanha. A família agora seguiu em busca de informações e ajuda para trazer para o Brasil o corpo de Luciana e resgatar as 2 crianças que estão abrigadas pelo governo alemão. Trazer meus netos de volta em paz, o corpo da minha filha, dar um enterro digno aqui a ela. Ela é uma pessoa muito amada aqui, se comunicava com todo mundo, entendeu? Eu só tenho a agradecer a todo mundo que está ajudando, que continue ajudando a gente. A compra das passagens foi feita com um pouco mais de 24 horas de antecedência e só foi possível graças à mobilização nas redes sociais. A gente conseguiu, através da imprensa e da mídia, que nossa família também fez a vaquinha, fez o compartilhamento, deu todo o suporte, e foi tudo por conta da imprensa e a força da população que a gente está conseguindo embarcar agora. Luciana tinha 41 anos e morreu na madrugada do dia 15 de dezembro. Um vazamento de gás usado no aquecedor da casa teria causado o acidente. Estavam em casa Luciana, o companheiro alemão, o filho dele de 14 anos e os filhos de Luciana. Todos foram hospitalizados. A gente conseguiu a primeira etapa, mas ainda faltam as próximas, que a gente ainda precisa de muito suporte e muito apoio. E o governo de Pernambuco ele não deu nenhum retorno. O governo do estado informou que está dando apoio à filha e à mãe da pernambucana que morreu na Alemanha, mantendo o contato da família com o Itamaraty e com o Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. Disse também que segue à disposição da família, mas ressalta que, por se tratar de um processo internacional, as etapas de repatriação e os trâmites no exterior são responsabilidades do governo federal. Agora há pouco, a filha de Luciana, Larissa, mandou um vídeo para a gente contando como estão os procedimentos burocráticos para a repatriação do corpo da pernambucana. Eu trago notícias, como muita gente estava mandando mensagem para mim, perguntando pelas crianças, então a gente ainda não viu as crianças e a gente não pode nem visitar, porque aqui na Alemanha existem regras, existem leis, e a gente precisa seguir essas leis, até também pela questão da saúde mental. Nossa e das crianças, principalmente de Cauã. Então imagina a gente ir lá, visitar ele e depois ter que ir embora da chave. Então assim, é melhor a gente ir já de uma vez e trazer ele, A gente hoje foi no consulado, depois a gente foi na vara da infância e o conselho tutelar. E assim, vai ser um processo que vai levar tempo, Vai levar um tempo, mas assim, só o fato de a gente já estar dando início a essas etapas, eu acho que não só o meu coração, mas de todos que estão aqui nos dando força, de certa forma se tranquiliza, E que tá dando certo, que Deus está com a gente, que logo logo a gente vai estar com nossas crianças, vai estar em Recife fazendo um enterro digno da minha mãe. Agora tem notícia do G1, QR Code está na tela para você acompanhar. Um homem que estava algemado fugiu da delegacia de Boa Viagem. O caso foi ontem à noite, uma câmera de segurança registrou parte da fuga. Na imagem, o homem está com a mão direita algemada. Ele se certifica que ninguém está vendo e consegue se soltar da algema. A Polícia Civil diz que, no momento da fuga, o preso estava sob custódia da Polícia Militar e não tinha sido entregue formalmente aos policiais civis de plantão. O G1 pediu resposta à Polícia Militar, mas até o momento não tivemos retorno. Os detalhes desse caso estão no G1 Pernambuco. Você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na nossa tela. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi preso novamente. Vamos fazer um giro pelo trânsito do Recife. A gente segue para a Avenida Caxangá, no bairro da Iputinga. Você observa a movimentação ao vivo dos motoristas que estão no sentido Camaragibe. Bastante trânsito por aí, Agora, imagens ao vivo para você da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro do Paissandu. Os motoristas vão sentido Boa Viagem, trânsito bem intenso também para quem está passando pela Agamenon.
E a Avenida Agamenon Magalhães tem 12 quilômetros de extensão. É um dos corredores mais importantes do Recife. Interliga a Zona Sul à Zona Norte da capital e também é caminho para quem quer chegar ou sair da PE15 em Olinda. Por isso que qualquer obra sempre vai trazer algum transtorno significativo no trânsito. Pior quando esse transtorno dura mais do que o prometido. Quem passa por esse trecho da Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Campo Grande, precisa ter um pouco mais de disposição. Na pista sentido Olinda-Recife, tem obra da Enlurb, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife. O serviço é para substituir quase 100 placas de concreto da via que estavam danificadas. 2 trechos curtos ainda estão isolados. Nesse, não há mais ninguém trabalhando, as placas já foram instaladas. Mas a interrupção pega 2 pistas. Sobram outras 2 para os motoristas. Terrível, terrível, porque não é só essa obra que era para ter acabado em novembro, mas várias obras que estão nessa mesma situação na nossa cidade. É difícil você não engatar num trânsito desse logo de manhã, logo cedo, numa segunda-feira. Tem sinalização indicando o ponto onde é preciso desviar. Apesar do isolamento, esse motociclista cortou o caminho pelo trecho fechado. No início de agosto, a Enlurb disse que das 50 placas previstas inicialmente, 10 já tinham sido concretadas e o serviço seria concluído na segunda quinzena de setembro. O prazo venceu. Em outubro, outra nota da Enlurb informou que incluiu mais 40 placas de concreto na obra de substituição. O total de placas trocadas subiu para 90 e o prazo de conclusão também mudou. Passou para o final de novembro deste ano. Já estamos quase no fim de dezembro e o serviço ainda não acabou. Quem espera ônibus nessa parada tem que torcer para não levar tempo demais. Quase meia hora, 1 hora de relógio aqui. Dependendo da linha que você vai, mas é mais ou menos isso, meia hora, 1 hora de relógio. E essa demora é por causa da obra que aperta o trânsito? Aperta o trânsito. A Enlurb disse que concluiu a substituição das placas de concreto ao longo da Avenida Agamenon Magalhães e que o trecho da avenida, próximo à rua Odorico Mendes, em Campo Grande, passará por um nivelamento e o trânsito deve ser liberado amanhã. Depois do intervalo, o Sport acerta a contratação de Roger Silva para o comando do time em 2026. O NE2 volta em instantes, agora 7h21. Agora vamos falar sobre uma tarde especial. Foi assim que os moradores da Miroeira, em Paulista, na região metropolitana do Recife, definiram o dia. A ONG Uma Gota de Esperança reuniu voluntários para distribuir almoços para a população. Um gesto de amor e humanidade. O almoço de hoje foi diferente para a dona Rosália. Uma oportunidade que muita gente precisa. Muita gente precisa. E eu desejo que todos ganhem. Ela foi uma das beneficiadas pela distribuição de refeições preparadas pela ONG Uma Gota de Esperança. Faz 5 anos que o grupo trabalha na Miroeira, em Paulista, tentando aliviar um pouquinho o sufoco de quem vive em situação de vulnerabilidade. E não só no período de Natal. A gente faz, toda sexta-feira, a gente entrega a janta para 500 famílias da comunidade daqui de Miroeira. Sábado a gente faz algumas ações na Casa do Pão, na Rua do Imperador, onde a gente leva as doações e faz para a população de rua. A gente faz ações para a população de rua de Paulista, ali perto da Crefisa. Então, e a gente oferta refeição 6 vezes ao dia, de segunda a quinta. Aqui é uma cozinha solidária, que faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, do governo federal. Mas tudo aqui é feito graças à força de voluntários. Márcia é uma delas, está aqui desde o começo. As crianças vêm de manhã e saem à tarde, almoça e toma café e janta aqui. É gratificante para a gente. A gente até fica sem palavras, né, que ele repete. Até leva para casa também. É gratificante. Tem preço que pague, né? Não, não tem preço que pague. Eu agradeço a Deus. A ONG que proporciona a essas pessoas um almoço especial todo fim de ano também ajuda de outras formas. Além das refeições, os voluntários oferecem aulas de alfabetização para mais de 120 crianças e também para os adultos da comunidade. Um trabalho muito importante que precisa vencer alguns desafios para continuar.
A gente sempre está precisando de alimentos, de produto de higiene, de proteínas, entre outras coisas em geral. Aqui a gente recebe de tudo. Como é que as pessoas podem ajudar? Elas podem ajudar ou trazendo aqui na instituição ou entrando em contato pelo nosso WhatsApp e a gente vai buscar. Apoio que pode mudar um dia na vida de tanta gente. Não é pouco. Além do amor, nesse cardápio tem outro ingrediente especial. Falta de esperança para a gente esse almoço que a gente está levando agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que mulheres vítimas de violência doméstica podem receber benefícios do INSS se precisarem de afastamento do trabalho. Luna Markman traz os detalhes. Olá, essa decisão do STF chega como uma espécie de regulamentação para uma medida protetiva financeira que já está prevista na Lei Maria da Penha. Aqui com a gente Luana Rezende, que é advogada previdenciária. Explica para a gente o que diz a decisão. Em relação à mulher que tem carteira assinada, determinou que o INSS será responsável a pagar após os primeiros 15 dias dessa medida protetiva. E os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador. Então vai ser equiparar algum benefício que uma mulher de carteira assinada já poderia receber? Isso, é feito com analogia ao benefício por incapacidade temporária, porque essa medida ela pode ser determinada pelo juiz estadual por um prazo de até 6 meses. E o valor seria equiparado ao salário que ela recebe da empresa? Isso, é como um benefício, como seria pago o benefício por incapacidade, pago pelo INSS, que já é um benefício próprio do INSS. E para aquela mulher que não tem a carteira assinada, mas é autônoma, ou então é MEI, ou então faz aquela contribuição esporádica, né, naquele mês que ela pode... Isso. Essas seguradas também terão direito da mesma forma como teriam direito ao benefício por incapacidade. Desde o primeiro dia, esse benefício é pago pelo próprio INSS. E o valor? Vai ser de acordo com a contribuição que ela realiza. Agora, muitas mulheres, inclusive que sofrem violência doméstica, elas não têm sequer uma fonte de renda. Por isso que às vezes estão nessa situação, não conseguem sair de casa. Elas também vão ter essa medida protetiva financeira? Sim, elas também podem ser beneficiadas com essa medida protetiva financeira, equiparando-se ao benefício assistencial, que também já é pago pelo INSS. E qual é o valor? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Agora, para ter acesso a esse direito, qual é o caminho? No caso de ter sofrido alguma violência doméstica, primeiro passo é denunciar, seja através da Delegacia da Mulher ou uma delegacia mais próxima, seja através da Defensoria Pública, Ministério Público ou advogado de sua confiança, fazer essa denúncia para que chegue até um juiz estadual, um processo, e o juiz estadual é que vai determinar isso numa decisão. Então já não é na primeira vez que, por exemplo, vai na delegacia, consegue uma medida protetiva, essa é diferente, essa assistência. Isso, precisa ser de fato através de uma decisão judicial, de um juiz estadual. Na volta ao trabalho, a estabilidade é garantida depois que passa os 6 meses de medida protetiva financeira? Não existe uma estabilidade prevista, como existe, por exemplo, para gestante ou para alguém que sofreu um acidente do trabalho, por exemplo. Mas é ilegal que haja uma demissão baseada no fundamento de que ela foi afastada por uma questão de violência doméstica. Então, isso pode ser discutido na justiça posteriormente. Muito obrigada, Luana, pelas informações. Voltamos ao estúdio. E agora, no fim de ano, a tendência é de aumento no número de embarcações no litoral pernambucano. E para reforçar a segurança, a Marinha do Brasil intensifica as ações educativas e de fiscalização. Ivan Duarte tem as informações para a gente. Oi, Ivan, boa noite. Oi, Maristela, boa noite a você, boa noite a todos. O nome dessa operação da Marinha do Brasil é Navegue Seguro e, como você pode
perceber, faz referência à segurança durante a navegação na alta temporada aqui em Pernambuco, que tem um litoral muito desejado. É um trabalho de fiscalização que começou no último dia 16 de dezembro e vai até o mês de março do ano que vem. Eu estou na Capitania dos Portos, aqui no bairro do Recife, e converso agora com o capitão de portos de Pernambuco, André Luiz, a quem agradeço já pela presença com a gente aqui no NE2. E eu quero saber o seguinte, capitão: o que vai ser fiscalizado nessa operação? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ivan. Boa noite ao pessoal que nos assiste em casa. Então, Ivan, principalmente condutores sem habilitação, embarcações com documentação irregular, ausência de equipamentos de segurança, como colete salva-vida, boias, extintores de incêndio e ainda a superlotação das embarcações. Quais são os principais fatores de risco que podem causar acidentes com essas embarcações? É o condutor embriagado? É navegar muito perto da costa? O que causa os acidentes? Com certeza, a questão do uso do álcool antes de navegar, combinado com outras atitudes durante a condução da embarcação, tais como excesso de velocidade em canais de acesso a marinas ou a águas interiores, navegação próxima a banhistas, corroboram para a ocorrência de acidentes. Então, a Marinha, durante a Operação Navegue Seguro, está empregando etilômetros na fiscalização para coibir essa prática. E até para a gente entender melhor, usar bebida alcoólica e pilotar uma embarcação, uma moto aquática, uma lancha, é expressamente proibido. É proibido e pode dar a suspensão da habilitação. Certo. Queria saber também o seguinte: a Marinha do Brasil criou o aplicativo NaveSeg, que tem contribuído aí com o trabalho. Eu quero entender como é que ele funciona na prática e como é que quem pretende usar os mares para se divertir, os rios, pode fazer para colocar ali o plano de atuação, na hora que estiver viajando. O aplicativo NaveSeg, ele tem sido essencial para o nosso trabalho, pois ele permite ao navegante, ao proprietário da embarcação, lançar os dados, o seu plano de navegação, data, hora da saída, data, hora de chegada, onde vai chegar, quantidade de pessoas a bordo, e isso permite que a Marinha acompanhe a sua navegação e reduza um tempo de resposta para um eventual caso de emergência. O aplicativo ele pode ser obtido por meio das lojas de aplicativo, Android e iOS. Ele é autoexplicativo, é bem fácil de ser manuseado e na internet certamente tem vídeos explicativos. Certo. Obrigado, capitão, pela participação com a gente aqui no NE2. A gente tem também o contato aí, viu, Maristela, na tela, 185, para caso haja alguma intercorrência. Com você no estúdio. Para manter a segurança, principalmente agora na alta temporada, Boa noite para vocês, obrigada. E a semana começou com tempo nublado na região metropolitana, de acordo com a APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. A previsão para esta noite e madrugada é de chuva rápida, isolada, intensidade fraca. No Recife, a máxima amanhã é de 32 graus. Em Goiânia, na Mata Norte, os termômetros chegam aos 30 graus nesta terça-feira. Em Escada, na Mata Sul, o tempo fica nublado e a máxima deve ser de 29 graus. Em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, os termômetros chegam a 30 graus. E em Serra Talhada, o calor bate forte. As temperaturas chegam a 33 graus. Agora o futebol, o esporte, deu um passo importante na definição do novo treinador e acertou a contratação de Roger Silva. O técnico que estava no Londrina, onde conquistou o acesso à Série B este ano, já foi jogador do time rubro-negro e agora volta com a missão de recolocar o Leão na elite do futebol. Não é um rosto desconhecido na Ilha do Retiro. O novo técnico do esporte sabe bem o que é vestir a camisa rubro-negra. A primeira passagem foi justamente em um dos momentos mais importantes da história do clube, a Copa do Brasil de 2008. Em 2013, ele voltou para Pernambuco, dessa vez para disputar a Série B. E naquele elenco, jogou ao lado de Lucas Lima, por exemplo, um dos atletas que ele vai comandar agora. A vida de atacante acabou em 2021, depois de passagens por Corinthians, Botafogo. Foi pelo time carioca, inclusive, que ele balançou a rede em um gol muito marcante na carreira, justamente na Ilha do Retiro, pela Copa do Brasil de 2017. Agora, aos 40 anos,
Roger reencontra o esporte como técnico que, apesar de novo, tem conquistas importantes. Ele estava no Londrina, onde acabou de conseguir o acesso à Série B. E já havia alcançado o feito em 2024, pelo Atlético de Minas Gerais. Depois de pagar a multa de R$180 mil a Londrina, a expectativa é que o novo técnico do esporte chegue no Recife até o próximo sábado. Vamos dar mais uma olhada no trânsito. A gente segue para a Avenida Norte, no cruzamento ali com a Avenida João de Barros. A imagem frisou um pouquinho, mas dá para perceber que o trânsito está bem intenso aí na região, né? Bora seguir por outros pontos? A gente segue para a Zona Oeste. Imagens para você ao vivo da Avenida Recife, no bairro de Areias. Movimento intenso também aí na região. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.